Olá, oitavo ano, tudo bem? Então chegou a sexta-feira, né, o último dia da semana. Então hoje nós vamos terminar aquela matéria do capítulo 6, a coordenação do corpo humano, e hoje a gente vai ver as glândulas, né? Vamos ver glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Então, ó, eu fiz um pequeno resumo aqui falando de glândulas. As glândulas do corpo humano, elas se subdividem entre glândulas exócrinas, ou seja, aquelas que produzem alguma substância que vão sair do corpo, né? Como, por exemplo, a glândula sudorífera, que produz suor, a glândula sebácea, que produz sebo, a glândula lacrimal, que produz a lágrima, a glândula mamária, que produz leite materno, a glândula salivar, que produz saliva. Já as glândulas endócrinas, elas vão produzir substâncias chamadas hormônios, que vão cair dentro da corrente sanguínea até atingir um órgão, um tecido-alvo, tá? Então, a gente tem aquelas glândulas ali, que é a hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, testículos e ovários. E a gente ainda tem as glândulas chamadas mistas, que são glândulas que tanto produzem hormônios quanto produzem secreções, que no caso a gente tem o pâncreas, que é uma glândula que produz o suco pancreático, né, que vai lá para o intestino delgado, e a gente sabe que o pâncreas também produz insulina e glucagon, que são dois hormônios, tá bom? Então, vamos começar falando das glândulas exócrinas. Aqui está um exemplo da posição delas no corpo humano, né? Na pele, quando a gente estudou no início desse módulo, a gente viu que tem duas. Tem a glândula sebácea e a sudorífera. Mas no corpo todo tem outras glândulas, como a glândula ceruminosa, nos ouvidos, que produz cera, a glândula mamária, enfim, tem várias, tá? Então, esse desenho aqui só indica a posição anatômica. Já as glândulas endócrinas, a gente começa falando da hipófise, né? Então, a hipófise é uma glândula que fica no cérebro. E essa glândula é considerada a glândula mãe. Por quê? Porque é uma glândula que ela age sobre outras glândulas. Ela faz um processo de controle da produção de hormônio de outras glândulas também. Então, ela vai produzir vários hormônios com várias ações. Por exemplo, o hormônio do crescimento, chamado GH, que ele vai, né, atuar sobre a divisão celular de ossos e músculos, então controla o crescimento. Tem um hormônio estimulante da glândula tireoide, né? Lembra que eu falei que ela controla outras glândulas? Esse hormônio, ele atinge diretamente a tireoide, e a tireoide produz os hormônios dela a partir desse, né? Tem o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que vai atuar também na produção de espermatozoides nos homens, age nos ovários na mulher. O hormônio luteinizante, que atua na mulher, né, para produzir os hormônios da gravidez, e no homem, no desenvolvimento dos testículos e dos hormônios. A prolactina, que é um hormônio que libera a produção de leite materno, né, das glândulas mamárias. A ocitocina, que atua no processo do trabalho de parto, né, da mulher grávida quando está para ter o neném. Então, a contração uterina, ela é mediada por esse hormônio, na ocitocina. E o hormônio antidiurético. Por que anti? Porque ele vai controlar a reabsorção de água lá nos túbulos renais. Lembra que a gente estudou isso? Para que esse volume de água seja reduzido. Então, o volume de urina é reduzido quando esse hormônio está em alta, tá? Então, aqui tem aquele exemplo lá do livro, ou seja, do exemplo do gigantismo e do nanismo, né? Que são dois opostos aí dos hormônios GH. Um tem uma superprodução do hormônio, o outro tem uma produção insuficiente. Vamos falar da tireoide, né? Então, a tireoide é uma glândula que se localiza na região anterior, ou seja, na frente, e lateral da traqueia. E ela produz 3 hormônios, tá? Então, ó, calcitocina, que regula a absorção de sais de cálcio, que se relaciona com a formação dos ossos, então é muito importante a calcitocina. A tiroxina, que é o chamado T4,
que atua no metabolismo, e a tridoctirina, que é o T3, que atua na regulação também do metabolismo. Então, todos esses dois, o T3 e o T4, eles atuam no metabolismo celular, tanto na liberação de nutrientes, quanto no estímulo do sistema nervoso. Então, as reações químicas das células são mediadas por esses dois hormônios aqui. Aí a gente vai falar agora de problemas na tireoide, ou seja, com essa produção de hormônio em excesso ou de forma insuficiente, que forma dois problemas, que é o hipertireoidismo, ou seja, uma produção em excesso dos hormônios da tireoide, e o hipotireoidismo, que é uma produção insuficiente dos hormônios da tireoide. E todos os dois têm sintomas assim específicos e deve ser verificado através de exames de laboratório, né, para vocês confirmarem. Aqui vem falando do sal iodado, por quê? Está já provado que os hormônios da tireoide têm relação com o iodo, ou seja, com uma baixa concentração de iodo na corrente sanguínea, a tireoide não produz os seus hormônios de forma eficiente. Então, desde quando isso foi descoberto, as empresas de sal são obrigadas a adicionar iodo no sal de cozinha, para que todos possam ter um aporte de iodo que seja suficiente para que a glândula funcione normalmente. As paratireoides estão bem ao lado ali da tireoide, mas só que atrás. Tá vendo aqui, ó, o menino de costas, né? O hormônio produzido é o paratormônio e ele atua também na absorção de sais de cálcio, regulando a formação de ossos, coagulação sanguínea e a contração muscular também. Então, também tem muita importância. As suprarrenais, né? Suprarrenal, como o próprio nome diz, está em cima dos rins, tá? São duas glândulas suprarrenais. E elas vão produzir dois hormônios importantíssimos. É o cortisol, que atua na parte anti-inflamatória, defesa do organismo, e a adrenalina, tá? A adrenalina é um hormônio que atua lá no sistema nervoso simpático, naquelas situações todas de estresse, de medo, né, de luta ou fuga, ou seja, preparando o nosso corpo para alerta para uma situação difícil. Então, aqui tem um exemplo da ação da adrenalina, né? Os batimentos cardíacos aumentam, o sistema digestório diminui, óbvio, né? O suor, sudorese aumenta, a frequência respiratória. Então, todos os efeitos, né, da adrenalina. E aqui é aquela imagem que tem no livro lá, a coragem do salto de paraquedas, né? Que tem gente que é viciado nisso, mas enfim. E o pâncreas, né? O pâncreas, que é uma glândula mista, que a gente falou lá no início da aula. E o pâncreas está lá perto do estômago, né? E a função é regular o nível de glicose no sangue. Essa glicose, eu botei esse exemplo aqui, ó. A glicose é o seguinte: você tem que ter glicose nas células, tem que ter glicose nos tecidos, a mitocôndria precisa de glicose para poder o oxigênio quebrar e gerar energia. Beleza, tudo isso a gente sabe. Agora, quando a gente tem uma glicose em excesso, ou seja, você se encheu de chocolate na Páscoa, comeu um prato de macarrão, depois mais um de brigadeiro, foi numa festinha onde você excedeu a quantidade de carboidratos e de doces, esse excesso todo de glicose fica na sua corrente sanguínea. E quando essa glicose é identificada em excesso, o pâncreas começa a produzir insulina para poder fazer com que essa glicose abaixe, tá? Então, tá vendo aqui o esquema? Ó? A glicose, quando tá alta, a insulina tem que abaixar ela. Então, vai começar a liberar insulina para pegar essa glicose toda e guardar ela no fígado, no músculo, em qualquer outro lugar que o corpo use de reserva, tá?
Ao passo que pode acontecer o contrário. Quando você está em situação de jejum prolongado, ou seja, você está 12, 15, 18 horas sem se alimentar, sem ter nenhum tipo de alimento, você não morre nem desmaia, por quê? Porque o seu corpo lança a mão da glicose que está armazenada. E essa glicose só vai ser liberada através do hormônio glucagon. Tá? Então, o glucagon ele vai atingir as células para liberar a glicose nos momentos de jejum prolongado, tá? Então, tá aqui ó, o exemplo e o resumo, que a insulina estimula a diminuição da glicose no sangue e o glucagon estimula o aumento. Aqui vem falando da diabetes, ou seja, um histórico da diabetes no Brasil, principalmente os fatores de alimentação que causam a diabetes tipo 2, né? Mas basicamente aqui vem explicando a diabetes tipo 1 é uma diabetes que ela é autoimune, né? Ou seja, o próprio corpo não produz insulina, o pâncreas não produz e pronto, acabou. E aí o que a pessoa tem que fazer? Utilizar de insulina sintética para que controle o nível de açúcar, né? Então, nesses casos, é o caso do paciente insulino dependente, ou seja, ele precisa tomar insulina todo dia. Mas o diabetes tipo 2, ele acontece devido à má alimentação. Então, o excesso de açúcares, o excesso de carboidratos, uma má alimentação, falta de exercício físico, todos esses hábitos errados podem fazer com que as suas células não produzam mais insulina de maneira eficiente. E aí o açúcar tende a subir. Tá? Então, nesse sentido, tem medicamentos para tomar, assim como tem dieta também, uma dieta equilibrada que pode jogar tudo no lugarzinho direitinho, tá? Aí vem os testículos, que é uma glândula presente nos homens, né, presente no saco escrotal, é uma glândula que produz os gametas masculinos, né, então ali tem, além da produção dos hormônios, que são a testosterona, também tem a produção dos gametas, que são os espermatozoides, tá? Então, a testosterona, que é o hormônio produzido pelos testículos, vai ser responsável pela produção dos espermatozoides e o desenvolvimento das características masculinas, como o engrossamento da voz, o aumento da laringe, né, as características masculinas como um todo. E por último, os ovários, que são umas glândulas duplas, tá vendo? Que fica do lado ali por cima do útero e depois das trompas de Falópio aqui. E esses ovários é a mesma coisa dos testículos, eles vão produzir os gametas femininos, que são os ovócitos, além de dois hormônios, que é o estrógeno e a progesterona, que vão tanto produzir as características, né, femininas, como o formato do corpo, seios e tal, e também vão produzir leite durante a gravidez, para a mulher que estiver grávida, a preparação do útero, né, para o recebimento do bebê, ou toda a preparação do sistema genital feminino durante a gravidez. Então, esses hormônios vão atuar nesse sentido, tá? Aqui eu coloquei nessa última parte a revisão com as principais glândulas e os seus hormônios e suas ações, tá? É lógico, gente, que não precisa gravar isso ao pé da letra, mas é preciso entender mais ou menos como que funciona, tá? Até porque isso é uma coisa muito importante para a vida de vocês, tá? Então, tem os principais hormônios e as suas ações nos sistemas, tá bom? Então, vamos tentar fazer esses exercícios do livro e na próxima semana eu vou fazer a correção com vocês, tá? Então, fiquem bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijão!